Bom, formas normais. A gente já viu, então, modelo entidade relacionamento, transformamos para o modelo relacional, que seriam as tabelas. Agora a gente tem esse cara aqui, ó, formas normais. O que seria a forma normal, né? A forma normal, o objetivo dela é o quê? Mais uma vez, evitar problemas aí na hora de a gente estar modelando sistemas para banco de dados, né? Então, é uma das partes de projeto que a gente costuma utilizar justamente para a gente deixar o quê? A nossa base com menos inconsistência, né? Então, ó, o objetivo da normalização é evitar problemas provocados por falhas de projeto de banco, tá? Evitando, né, a mistura de assuntos correspondentes e redundância de dados. O que seria a parte, o que é redundância de dado? Repetição de dado, correto? A redundância, ela não pode acontecer. Na verdade, assim, ela até pode acontecer, desde que seja controlada essa redundância. Desde que você saiba qual é da onde o dado está partindo e para onde ele vai. Se você tem esse controle, tudo bem, tá? É fácil você pegar e refazer, por exemplo, um cálculo. Quando você não tem um controle da onde está vindo o seu dado original, no caso, no banco de dados seriam as tabelas, né? Fica difícil. Aí você nunca vai saber qual é o dado certo ou qual é o dado errado. Tá? Então, isso daí é problema. Num banco de dados, por padrão, a gente tenta não ter redundância, mas nem sempre é possível isso daí. A normalização de tabelas é utilizada para tentar detectar erros nos projetos de tabelas e atributos de cada tabela e corrigir esses erros antes da criação da utilização do banco. Então, mais uma vez, enquanto a gente está na fase de projeto, certo? Ainda é barato a gente corrigir, ainda o custo é muito baixo, correto? Depois que a gente já fez o quê? A criação do banco e já tem sistema rodando em cima, o negócio começa a apertar um pouco mais. Geralmente o sistema já vai estar rodando, a gente não consegue parar ele na hora que a gente quer, a gente vai precisar de uma brecha onde a empresa não esteja trabalhando, né, para poder fazer determinadas modificações. É a mesma coisa que a gente tem o quê? Num projeto de uma casa, né, ou um projeto de um prédio. Se a gente tem todo o planejamento desde a fundação até o final, legal. Nem sempre isso daí acontece. Às vezes você erra também, às vezes o engenheiro erra, correto? Imagine um erro lá de fundação, correto? Começou o seu prédio a inclinar por algum dos lados. O que aconteceu? Erro de projeto de fundação. Dá para consertar? Hoje dá. Hoje é possível. Nos dias atuais você consegue. Mas o quanto vai custar esse negócio se o prédio já está erguido? Vai custar muito caro. Certo? Por quê? Primeiro, você não estava nem planejando isso daí. Provavelmente, se a sua margem de lucro for pequena, você já vai começar a ter prejuízo. Você vai ter que consertar esse prédio aí. Senão, o prédio vai desabar mesmo. Correto? Então, é mais ou menos isso daí que a gente tem. O banco de dados, ele é uma das partes do quê? De alicerce ali da nossa aplicação. Se a gente erra nele, começa a ficar difícil também. A gente conseguir alterar depois que o nosso sistema já está feito. A nossa aplicação já está formada. Correto? A gente tenta fazer isso daí. Errar o mínimo possível. E quando errar, não ser tão drástico assim. Correto? Legal. Então, é para isso que as formas normais são feitas. É bem mais barato corrigir erros na fase do projeto do que depois, quando o banco de dados já estiver em uso. Uma regra de ouro que devemos observar é não misturar assuntos em uma mesma tabela. Isso daqui é o Júlio Batista que ele coloca. Por que a gente tem, então, uma série de tabelas no banco em vez de ter uma única só? Né? É justamente para a gente começar a evitar essa parte de redundância, né? Para o nosso banco de dados começar a ser mais estável, para as nossas aplicações conseguirem trabalhar com os dados corretamente. Tá? Como a gente tem relacionamento entre as tabelas, ou seja, referência, né? Então a gente começa a especificar melhor essa parte aqui, justamente o quê? Definindo as tabelas, os assuntos em diferentes tabelas. Tá?
Aqui tem um outro autor aqui, ó, Guimarães, né? Complementa que existe uma considerável aparato teórico por trás dos conceitos de normalização. As razões para estudá-los, no entanto, são de ordem prática. Eles nos vão ajudar a projetar bases de dados com menos possibilidade de inconsistência e menos redundância de informação. Ou seja, não é isso daqui que vai eliminar totalmente a possibilidade de erro. Isso não existe. 100%, pessoal, é muito difícil vocês conseguirem alguma coisa, né? Um projeto 100% bem feito vai ter sempre algum problema. Isso daqui, então, ajuda a gente a diminuir bastante, mas não vai eliminar tudo, tá? Engraçado não poder ter essa informação mas em outra matéria, eu sou obrigado a fazer redundância de dados para que não haja perda de dados. Então, inicialmente, é isso que é o problema. Aqui, ao ponto que a gente está, o importante é não ter redundância. Isso dentro do banco. Mas o problema é o seguinte, não dá para você, no mundo real não vai funcionar assim. Você vai ter que ter redundância, certo? Principalmente porque, dependendo da quantidade de registros que você tem, você não vai poder ficar fazendo cálculo na hora, você já vai ter que deixar esse cálculo preparado, correto? Por quê? Porque os cálculos, eles oneram o processamento da máquina, eles vão utilizar processador. Às vezes o cálculo é muito pesado e vai deixar a sua aplicação lenta em torno disso daí. Então não vai ter muito jeito. Inicialmente aqui a gente vai evitar ter redundância, mas usualmente não tem o que fazer, você vai ter que pegar e colocar redundância. Mas o que acontece? Essa redundância, ela é controlada. Você sabe da onde está vindo esse determinado cálculo, correto? Então, se precisar refazer isso daí, você sabe quais são os dados originais, tá? Bom, o que a gente tem, então? As formas normais a gente viu, então, que são baseadas no quê? Né? São alguns conjuntos de regras para a gente poder fazer a aplicação para ter menos problemas aí nos nossos projetos, tá? A gente comentou que são necessários não misturar, então, esses dados, né? E é por isso que a gente tem, então, diversas tabelas, tá? Existe aí na normalização uma série de formas normais, ou uma série de passos que a gente pode fazer, tá? Por padrão, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, uma outra forma que seria FBNC, que ela é considerada a terceira e meia forma normal. Depois a gente tem a quarta e depois a gente tem a quinta. Por enquanto, a gente só vai ver a terceira. E aí eu vou ver a necessidade. Se tem ou não necessidade, a gente vê a FBNC, a quarta ou a quinta. Mas, até a terceira, a gente consegue resolver a maioria dos nossos problemas. As outras são bem mais específicas. O que a gente tem aqui, então? Ó, a primeira regrinha de forma normal. Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupo de repetição. Por isso, dizemos que uma tabela que possui grupos de repetição não está na primeira forma normal. Então, a gente vai ter o quê? O nosso princípio de análise novamente. Correto? Vamos considerar que vocês já fizeram aquela parte lá de fazer o modelo relacional, fazer as tabelas lá. Já fizeram o MER, fizeram o modelo relacional. Aí a gente vai começar a aplicar aquilo lá, a primeira forma normal. Se eu tenho repetição, grupos de repetição, numa tabela, eu começo a o quê? Separar em mais de uma tabela. Cria-se uma nova tabela para resolver esse problema. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela aluno. Correto? Nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento, série, nome do pai e nome da mãe. Beleza aí? Aluno com seus devidos atributos. Número da matrícula provavelmente seria a minha chave dessa minha tabela. Qual é o grupo de repetição? Quais são os atributos que podem aí ter grupo de repetição nessa tabela? Considerando que essa tabela é de uma tabela, sei lá, né, de escolas, por exemplo, de faculdade. Oi? Série. A série, vamos ver. Ele vai estar numa série, certo? Em um determinado tempo, correto? Legal.
Mas é naquele tempo que ele vai estar naquela série. Nome do pai e nome da mãe. O porquê aqui seria o quê? Grupo de repetição. Exatamente. Vocês concordam com isso daí? Vamos supor que eu tenho o quê? 2 filhos. Né? Se eu tiver 2 filhos matriculados, geralmente a escola faz alguma promoção. Então em cada filho você recebe 15% de desconto, justamente porque você está mantendo 2 crianças lá. Se eu tiver irmãos, né, na mesma escola, vocês concordam que eu vou ter que repetir o nome do pai e o nome da mãe para cada um dos registros aí de alunos? Então eu tenho grupo de repetição. Correto? Se eu tenho esse problema aqui, o que a gente teria que fazer? Na aplicação da primeira forma normal, né, tem um outro complemento. Na primeira forma normal é considerada como a própria definição do modelo relacional. Toda relação está na primeira forma, isto é, não possui atributos multivalorados nem relações alinhadas e será tomada como implícita. Se a gente tem grupo de repetição ou atributo multivalorado, o que acontece? A gente transforma em outra tabela. Aqui, Opa. Nesse caso aqui, a gente tinha lá, certo? Os filhos, os alunos, no caso ali, né? Nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento, número de série. Correto? E tinha o pai e a mãe aqui. Agora a gente fez o quê? Separou o nome do pai e o nome da mãe para uma tabela diferente, chamada pais. Correto? Não está muito bom esse exemplo, mas é só para vocês perceberem que se eu tenho o grupo de repetição, o que vai acontecer? Eu coloco o grupo de repetição em uma outra tabela. E faço o quê? A referência agora dos códigos dos pais aqui na nossa tabela que a gente tirou o grupo de repetição. Tá? Legal. A gente tem aqui então, filhos que têm seus pais. Hoje, ou não hoje, né? Até muito tempo. O que acontece? Os mesmos alunos sempre vão ter os mesmos pais? Alunos, irmãos podem ter sempre os mesmos pais? Não, podem ser meio-irmãos, né? No caso aí. Se eu tivesse caso de meio-irmãos, o que aconteceria com essa modelagem aqui? Já o endereço seria diferente, beleza, e o principal. O nome de pai e nome da mãe teriam que estar o quê? Em tabelas diferentes. Vocês concordam aí? Para eu não ter repetição. Correto? Que seria a coisa mais comum aí hoje a gente está se modelando. Aí eu teria 2 chaves estrangeiras. Você teria 2 chaves estrangeiras na tabela filho. Código do pai e código da mãe, por exemplo. E se eu tivesse, por exemplo, 2 pais? Cara, é uma coisa que Então, é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se pensar. É muito provável que você vai ter que fazer as alterações do quê? De 2 tabelas aí, né? Não só pai, não só mãe. Você vai ter que colocar o quê? Tabelas genéricas de pai e, sei lá, mãe. Não sei, cara. Responsáveis legais, né? Responsável, não o nome pai, nome mãe, né? Hoje já tá um pouco mais difícil, né? Ser pai e ser mãe. Pois é, aí mais uma vez, se tivesse esse caso, a modelagem aqui já ia furar de novo. Se for responsável, você já consegue matar com uma única tabela, né? Exatamente, se colocar como responsável. Né? Exato. Aí o que acontece? Você não teria aqui responsável 1, responsável 2, você teria o quê? Somente responsável. Só que aqui eu teria que criar uma outra tabela aqui para relacionar, eu não teria isso daqui, né? Essa ligação. Seria uma ligação de um para muitos. Um filho pode ter mais de um responsável. Correto? Beleza aí? A primeira forma, então, na verdade, ela vai tentar fazer o quê? Tirar os multivalorados e tirar os itens de repetição da mesma tabela. Tem multivalorado ou tem item de repetição? Transforma em outra tabela. Tudo bem aí? Sim. Isso é a primeira forma normal. Tá? Bom, aqui ele vai ter outro exemplo também, mas só vamos falar por enquanto desse cara. Depois que eu tenho a primeira forma normal, eu começo a aplicar a segunda forma normal.
é uma consecução, é consecutivo. É consecutiva a forma de eu estar fazendo a aplicação das formas normais. Fiz a primeira, agora eu posso fazer a segunda. Fiz a segunda, agora eu posso fazer a terceira. Tá? Podemos aplicar a segunda forma normal quando tivermos uma chave primária composta. Nesse caso, devemos observar se todos os campos que não fazem parte da chave primária composta dependem de todos os campos que compõem a chave primária composta. Se algum campo depender somente de parte da chave primária composta, então este campo deve pertencer a outra tabela. O que a gente vai analisar aqui? Primeiro, somente tabelas que têm chave primária composta. A gente vai fazer uma pergunta, certo? Para cada um dos atributos que não são chaves. Esse atributo pertence os dois campos que são a chave primária, que compõem a chave primária composta? Se pertencer, esse campo fica. Se pertencer parcialmente, esse campo sai. Correto? Vai ter caso aqui, que a gente até comentou, já na aula de ADS, quando eu dei ali. Vai ter caso que o campo ele não vai pertencer. No caso, a segunda forma normal não está falando nada, então vai se manter também. Tem, a gente vai ver agora. Tá, ó. Esse caso aqui, segunda forma normal. A gente tem aqui, ó, o número da matrícula, o código do curso, sendo chave primária. Correto? Então, o conjunto desses dois campos são a chave primária. Eu tenho a avaliação e eu tenho a descrição do curso. Beleza? Agora, qual é a pergunta aqui? Para um aluno fazer a avaliação, ele precisa estar matriculado, certo? Numa escola, em um determinado curso. Correto? Então, essa avaliação depende do número da matrícula mais o código do curso? Beleza, depende. Exatamente. Esses dois caras aqui são chave primárias compostas. Então, a avaliação é dependente dos dois. Eu não consigo tirar ela daqui. Se é dependente dos dois, fica na tabela. Descrição do curso. Para se fazer a descrição do curso, ela é dependente do número da matrícula? Não, mas ela é dependente de quem? Do código do curso. Vocês concordam que aqui, ó, a descrição do curso só está dependendo do código do curso? Ele é um dependente, então, parcial. Se é dependente parcial, sai para outra tabela. Eu crio uma outra tabela e separo esse cara. Correto? Como ficaria isso daqui? Depois eu volto nessas outras partes. Eu tenho ali, ó, né, número da matrícula, código do curso. A avaliação, como dependia dos dois, ficou. O código do curso que estava aqui embaixo, a descrição, desculpa, dependia de quem? Somente do código do curso. O que a gente fez? Criamos uma outra tabela aqui, ó, com o código do curso mais a descrição. Correto? O código do curso, obviamente, ele não pode sair daqui. Por quê? Primeiro, porque ele é chave primária. Tá? Segundo, se eu tirar ele daqui, eu perco a referência. Qual é o curso que o cara está fazendo lá? Correto? Então, eu fiz uma separação aqui, ó, dos itens parcialmente dependentes. Correto? Tudo bem? É parcial, vai para outra tabela. É dependente total, fica na mesma tabela. Beleza? Seria esse caso aqui. Ele sai de lá, passa para cá. Exatamente, ó. A descrição do curso daqui, ó, ela depende de quem? Do código do curso, correto? Esses dois caras aqui, ó, saem para outra tabela. São formados em outra tabela. O código do curso, por sua vez, ele vai ficar aqui. Só que ele vai ser o quê? Uma chave estrangeira. Nesse caso, ele vai ser primário também, tá? Porque já era primário. Oi?
Cara, então, a gente vai ter que analisar. Por quê? Tem a segunda e tem a terceira forma normal. Tem a primeira e a terceira forma normal. Aqui a gente está falando da segunda. Você só aplica a segunda depois que você já tem a primeira feita. Qual seria um exemplo que você acha que não se aplicaria? Aí, por exemplo, eu vou colocar o endereço assim, do valor. Vamos tentar desenhar esse cara então, para a gente entender. Você tem o endereço do aluno? Tá. Endereço. Vai ter a rua, por exemplo, bairros, cidade. Beleza. E vai ter os outros lá. Qual outra entidade que você teria aqui? Valor do curso. Então, o valor do curso seria um atributo aqui, né? Então, vamos pegar essa primeira parte. Valor do curso, correto? O valor do curso, ele depende de quem? Do código do curso. Ele dependeu, então, o quê? Parcialmente. Se ele é parcial, o que ele vai fazer? Vai para outra tabela. O valor do curso não pertence ao curso? Então, nesse caso, ainda estaria certa essa regra. Esse valor do curso ele vai sair da outra tabela mesmo, eu poderia estar junto da descrição lá naquele... Então, ele vai para lá, ele vai para esse cara novo que a gente criou, né? É para o mesmo cara que a gente acabou de criar. Você vai ter que analisar todas se batem com isso daí. Se você tiver 5 chaves, se você tiver uma chave primária com 5 campos, você vai ter que analisar uma por uma. Não dependeu de todas, sai para outra tabela. É total. É dependência total. Dependeu totalmente, fica. Dependeu parcialmente, sai fora para outra tabela. Beleza ou não? Não? A gente vai ver um exercício que vai, eu acho que simplificar um pouco mais isso daí. O que acontece aqui nesse caso? Ó, a gente tem uma avaliação como dependente total. Por quê? Você só consegue fazer uma avaliação se você está matriculado num curso e se você está cursando alguma coisa, não é? Correto? Se eu não tiver esses dois caras, eu não consigo fazer avaliação. Então, esse cara é dependente total, então ele vai ficar. Agora, a descrição do curso, certo? Ele depende de quem? Ele depende do número da matrícula. Só do curso. Se dependeu parcialmente da minha chave, eu transformo em outra tabela. Tá? Essa parte é um pouco chata. Eu acho que a segunda forma é a forma mais chata de a gente entender, porque confunde um pouco. Tá? O que ele fala aqui ainda, né? Diz que Oliveira diz que uma entidade está na segunda forma normal quando seus atributos não chave dependem unicamente da chave. Tá? Então, tudo que não é não chave depende realmente da chave, vai permanecer na tabela. Assim, deve-se perguntar a cada atributo que não seja a chave da entidade, se ele depende apenas da chave da entidade. O que se preocupa com isso é medir o grau de dependência entre os atributos. Tá? Então, é dependente total? É, então fica. É dependente parcial? Sai. Vai ter o caso de não dependente, que é a terceira forma normal, que a gente vai ver agora. Tá? O que a gente tem na terceira forma? Na definição dos campos de uma tabela, pode ocorrer casos em que um campo não seja dependente diretamente da chave, ou parte dela, mas sim dependente de outro atributo constante na tabela, atributo este que não seja a chave primária. O que a gente tem aqui então? A gente tem atributo não chave, dependendo de outro atributo não chave. Correto? Se eu tenho esse caso, o que acontece? Transforma em outra tabela. Tá? A gente vai ver aqui, ó. Quando isso ocorre, dizemos que a tabela não está na terceira forma normal. Temos o número da matrícula como chave.
nome do funcionário, código do cargo, descrição do cargo. Número da matrícula é chave, beleza. Nome do funcionário, beleza, eu tenho que ter lá o meu funcionário, ele depende, não tenho aqui como tirar ele. Código do cargo dele, né, do funcionário aqui. Bom, ele precisa ter um cargo, cada funcionário. A descrição do cargo depende, certo, do meu número da matrícula? Não, mas depende de quem? Do código do cargo, né? É um atributo não chave, dependendo de outro atributo não chave. Se eu tenho esse caso, então, o que a gente faz? Cria uma tabela cargo com código e descrição, faz um relacionamento entre elas. Exato. Exato. Separar ele por CEP e transformar, depois chamar através do CEP. Teria gravado a chave primária dele e você gravaria o tratado do pai. Depois você só chamaria o número. Não, mas o endereço é de quem? Pertence a quem? Mas o endereço ele pode repetir, então você poderia colocar ele na primeira. Não entendi a pergunta. Por exemplo, o endereço você conseguiria também transformar numa segunda tabela e chamar ela. No caso do endereço, através do site você tem o nome da rua e os números que pertencem àquela rua. Aí, no caso, você chamaria através do CEP como chave primária para o cadastro de pessoa, alguma coisa, e depois você só teria que especificar o número. Então vamos supor assim, eu tenho o meu funcionário, eu teria uma outra entidade em endereço, você colocaria o CEP como sendo a chave. Tá, então vamos desenhar esse cara aí. Tem alguns problemas, eu acho aí. Ó. Eu tenho aqui o meu funcionário, código do funcionário, nome do cara, tralalá. Beleza, o código dele vai ser o quê? Beleza? Aí eu tenho o endereço. O que vem no endereço? CEP? CEP, o nome da rua e bairro. CEP, rua e bairro. Legal. Mas um funcionário ainda precisaria no caso, o número e o complemento de onde ele mora. Aqui no endereço. Não, no funcionário. O número? O CEP vai estar no endereço. Se você precisasse chamar um endereço, poderia ser de funcionário. Você só adicionaria o CEP como chave estrangeira do funcionário. Tá, eu colocaria o CEP aqui como chave estrangeira. Legal. O CEP nunca muda de rua? De rua. Mas no caso ele não, na mesma rua não. Mas fez comigo. Tchau. São outras ruas. Não, é uma rua com 3 nomes, cada lugar da rua tem um CEP. E como a gente resolve isso? Pode ter. Mas também poderia especificar os números que poderiam estar dentro daquele CEP de endereço. E aí? É difícil, pessoal. Tem CEP, você Tem rua, tem funcionário que não tem nem CEP, o cara. Bairro Novo, por exemplo, certo? Não tem CEP. E aí, como você faz a referência? Se você amarra o CEP como sendo o cara principal. É uma ideia muito interessante que você falou aqui, mas na prática não funciona. Certo? Por isso que a regra de negócio é necessário saber. Você tem que saber como funciona. CEP, pode mudar. O cara vai lá, o correio vai lá e muda de CEP do cara. O CEP daqui agora transformou para essa rua aqui. O correio não tá nem aí, ele vai lá e muda, cara. Já aconteceu 2 vezes na empresa que eu trabalho. Mudaram de CEP simplesmente. Aí você vai lá, altera, certo? Toda a razão social, tem que comunicar todos os fornecedores. Cara, é um saco, mas acontece. Olha o problema que é. É uma ideia boa, mas por parte dos correios não funciona. Tá,
É um problema grande que a gente tem. Muito boa ideia, mas não dá. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, na terceira forma normal, né, que a gente comentou, atributo não dependente de outro atributo. Tem outra parte também. Primeiro você tem que olhar se, por exemplo, isso vai mudar o chave, depende da chave. Aí depois não chave, falando chave, Na terceira forma normal, você vai analisar os dois, os atributos, Isso. É que assim, quando você já fez essa parte do MR, teoricamente os atributos simples dependem da chave. A princípio, quando a gente já fez essa parte da separação, tá? Mas você começa a analisar o quê? As chaves compostas e as chaves primárias também. Na segunda forma normal, a gente só analisa as chaves compostas. A chave não composta, né? A chave que tem um único campo, a gente não analisa, a gente simplesmente copia para baixo. Tá? Aí aqui você começa a analisar. Se caso... eu tô com uma dúvida. Na verdade, a gente vai ver um pouco nisso daqui no exercício. Quando você já chegou na terceira forma normal, esse problema de dependência já é para estar resolvido na primeira forma. Na primeira forma, você já eliminou isso daí, essa parte. Tá? Vamos ver no exercício. Vai ter um exercício que vai falar disso daí. O que ele tem aqui também, ó, na terceira forma normal? Então, além daquela parte lá de eliminar, de comparar um atributo não chave com outro não chave, né? O que ele fala aqui, ó, diz que uma entidade está na terceira forma normal quando todos os seus atributos não chave não dependem de nenhum outro atributo não chave. Beleza. Utilizando palavras mais simples, pode-se dizer que um atributo não deve depender do outro atributo. Isso ocorre normalmente em cálculos matemáticos ou em atributos perdidos na entidade errada, né? Quando a gente já tem um atributo, por exemplo, que não é daquela entidade, ou a gente analisou mal, ou alguma coisa passou nas outras formas normais, né? A gente vai fazer o quê? Eliminar na terceira forma normal. Quando eu tenho, por exemplo, cálculo, tá? Eu não tenho alguns totalizadores, na nota fiscal, por exemplo, não tem total da nota. O total da nota, ela não pode ser calculado através dos subtotais dos itens. A quantidade vezes o valor, que seria lá o subtotal. Por sua vez, o subtotal não pode ser calculado pela quantidade versus o produto, vezes o valor do produto. Sim? O subtotal e o total, então, eu consigo obter essa informação através do quê? De um cálculo matemático. Se eu tenho um cálculo matemático que pode ser feito com os campos que já existem na minha tabela, eu posso tirar, então, na terceira forma normal. É uma redundância que não é necessária. Correto? Exatamente. Sim. Você calcula na aplicação, sim. Geralmente, sim. Isso foi um cálculo. Então, a gente não está, na verdade, pensando em performance ainda. Se for um cálculo muito pesado, poderíamos colocar, mas não é a hora agora. Exatamente. Beleza aí? Isso daqui, então, seria o quê? A terceira forma normal. Então, a gente aplica a primeira, depois a segunda e depois a terceira. Correto? Bom, tem outros exemplos aqui. Esse cara aqui, ó, um exercício para a gente fazer. O que a gente tem aqui? A gente tem um pedido de compras aí, uma fichinha manual, não tem? A gente consegue aplicar a forma normal aqui? Vamos imaginar que sim, né? Vamos tentar fazer isso daqui. Primeira forma normal, o que ela fala? Não. Vamos voltar então. Isso daqui, pessoal, eu vou ter que repetir várias vezes para vocês fazerem o quê? Decorar. Isso daqui não tem muito jeito. Ó,
Mente fotográfica, né? Primeira forma normal. Aqui. Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupo de repetição. Beleza, ó, primeira forma normal, a regra está aqui. O que a gente vai fazer? Grupo de repetição. Se tiver grupo de repetição, vai para outra tabela. Correto? Então, vamos lá agora, ó. Esse cara aqui. Número de pedido. É um dado que tem grupo de repetição? Bom, ele, por acaso, aqui está muito parecido sendo o quê? A nossa chave primária, né? A data é multivalorada ou tem grupo de repetição? Eu tenho várias datas aqui para o mesmo número de pedido? Não, para o mesmo número de pedido não. Eu posso ter outras datas para outros números de pedidos. Departamento origem, departamento administrativo, por exemplo, aqui. É grupo de repetição? Referente ao número de pedido. Referente ao número do pedido. Não. Funcionário solicitante? Não. Departamento de destino? Não. Funcionário responsável? Não. Item? Quantos itens eu tenho para um mesmo número de pedido? Vários. É multivalorado ou é grupo de repetição? Sim. Então, o que vai acontecer? Outra tabela. Cria-se outra tabela. Material. Referente ao número pedido, eu tenho vários materiais. Grupo de repetição. Quantidade. Também. Total da quantidade. Exato. A última parte se aplica, mas que parte que a gente está fazendo? Primeira forma normal. Primeira forma normal, não se preocupa com isso. Total da quantidade é grupo de repetição? Não, não é. Então, total da quantidade pertence à minha tabela aqui de pedido ou a dos itens de pedido? Não, então, a pergunta é, a quantidade, eu vou ter uma tabela aqui, ó. Falamos que grupo de repetição vai ser feito em outra tabela. Então, eu tenho duas. O total da quantidade, ela depende de quem? Do itens de material ou itens de compras ou pedidos de compras? Pedidos de compra. Então, esse campo aqui, né, viria para cá, o atributo viria para essa entidade. Então, ó, a quantidade 10 mais 5 mais 2 mais 1 mais 10 daria o total de 28. Correto? Beleza aí, pessoal? Vamos fazer isso daqui primeiro? Vocês estão meio assustados, né? Vamos aumentar esse cara aqui, ó, para vocês verem mais ou menos. Vamos abrir o Word. Aliás, já está aberto aqui, ó. Vou até tirar esses exemplos. Beleza. Bom, vou ter que fazer o quê? Primeira forma normal. O que fala a primeira forma normal? Separar grupos de repetição em outra tabela. Tudo bem aí? Beleza. Tenho aqui, ó, número do pedido, não tem? Vamos criar uma tabela pedido, número do pedido. Provavelmente esse cara já vai ser minha chave, correto? Bom, data não é grupo de repetição. Departamento origem não é grupo de repetição. Funcionário solicitante. Funcionário solicitante. Não é grupo de repetição.
Fica tudo na mesma tabela. Departamento destino. Não é grupo de repetição. Funcionário responsável. Não é grupo de repetição. Agora aqui, ó. Item. É grupo de repetição? Se é, vai para outra tabela. Vou criar aqui, ó, um item pedido. Correto? Nova tabela aqui. O que vai nessa nova tabela? Código do item, né? Mas, então, vai vir primeiro o número do pedido, que já era da tabela anterior. O item, código do item. O que mais? Material e quantidade. Correto? Depois a gente tem aqui o total da quantidade. Correto? Esse total da quantidade é de quem? O material não iria vir pelo código do item? Oi? O material não iria pelo código do item? O material você não já teria cadastrado. Ah, não, é o número do item, não. Isso. Bom, eu tenho aqui, ó, o meu total, né? Total da quantidade. O meu total da quantidade pertence à minha tabela pedido, né? Total QTD. Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a letra, mas eu vou aumentar o zoom para ele caber mais. Beleza. Até aqui, então, a gente fez o quê? Separação dos itens multivalorados ou de repetição. Segunda forma normal, o que a gente tem? O que ela fala? Lembre-se dela? Chaves compostas, né? Se for parcial, vira tabela. Se for total a dependência, fica na própria tabela. Beleza? Análise das tabelas com chave primária composta. Caso seja dependente parcial, os atributos não chave vai para outra tabela. Caso seja dependente total, vírgula, fica na mesma tabela. Beleza? Analisando agora, pessoal, a partir aqui, ó, da primeira forma. Ah, a gente esqueceu de um negócio aqui. Somente o número do pedido é suficiente para ser chave da minha tabela item pedido? Somente o número do pedido, certo? É suficiente para ser chave da minha tabela item pedido? Eu posso ter vários itens referente a um pedido, né? Então, esse cara aqui a gente transforma também em chave, né? Na verdade, essa tabela vai ter uma chave de primária composta, correto? Beleza. Eu só analiso quem? Eu só analiso as tabelas de chave primária composta. Então, as chaves primárias simples, simplesmente eu vou copiar, ó, daqui para baixo. Agora, quando é chave primária composta, legal. Então, aqui eu já tenho, tá? Que vai ser o nome da minha tabela, mais os meus dois atributos aqui que já são chaves. Aqui eu não tenho muito o que mexer, né? Agora vem as perguntinhas. O material em si, ele depende do código do item mais o número do pedido? Só do código do pedido? Código do item, no caso? É, aqui, ó.
A descrição do material. É só agora. Então, o que acontece com ele? Vai virar uma outra tabela? Então, vamos criar aqui, ó, material. Então, a gente já está fazendo isso daqui implicitamente. O que eu tinha falado, o material em si, ele depende de quem, né? Ele depende de um outro atributo implícito aqui, né? Que seria um código de material, na verdade, né? Ele não existe aqui, correto? Isso daqui não é o código do material em si. Não. Aqui é só um número de item, só isso, é um sequencial. Correto? Então o que acontece? Ele transforma em outra tabela? Ó, teoricamente, ele é dependente o quê? Ele é não dependente, né? Ele não é nem dependente total e não é nem dependente parcial. Vocês concordam? Se eu tivesse aqui, ó, um código de material que não existe. Né? Esse cara aqui dependeria desse. Ele não depende, na verdade, nem desse nem desse. Ele depende implicitamente desse cara aqui, ó. Mas tudo bem, não existe, né? Então, esse cara aqui a gente vai ter que manter. Ele não depende diretamente de nenhum dos dois. A segunda forma normal, ela não trata isso. Então, a gente vai ter que manter. Material. E agora a quantidade aqui. A quantidade é dependente do código do item e mais do número do pedido? Sim. Aqui não tem muito jeito de a gente tirar ele fora. Né? Esse código do item tá certo? O código do item é esse daqui, ó. Que é o que eu chamei de item, tá? Mas esse código vai ser o... Volta na Word. Word. O código do item não vai ser esse da própria tabela item pedido. Aí não é uma chave estrangeira, né? Aqui é uma chave primária. Esse cara aqui é estrangeiro. Esse cara aqui não. Esse cara não é de ninguém. Tá? Então, esse cara é dependente. Ó, a quantidade ela é dependente, correto? Se ela é dependente dos dois, do item mais o número do pedido, por quê? Porque realmente, para determinado número de pedido e para um determinado item, eu tenho uma quantidade. Eu não consigo isolar ela, correto? Ela fica então. Então, quantidade. Beleza? Legal. Tem mais alguma coisa a ser analisada? Não mudou nada, né? Da primeira já estava na segunda, na verdade. Agora vamos para a terceira forma normal. O que fala a terceira forma normal? Perdão, das chaves não, dos campos não chaves. Análise dos campos não chaves dependentes de outros campos não chaves. Beleza? Caso haja dependência, campos não chaves. Vai para outra tabela. Tá? Agora a gente tem que analisar todas as tabelas, independente se ela é chave primária composta ou chave primária simples. Correto? Aqui, o número do pedido. Não é melhor eu copiar, não. Vamos fazer um por um mesmo aqui. A data. Beleza, ela depende de quem? Depende realmente do pedido, né? Não tem como eu tirar. O número de origem. O departamento de origem aqui, ele é uma descrição, não é?
Implicitamente ele está dependendo de quem? Como se fosse aqui quase um código de origem, aqui, um código de departamento, né? O que a gente tem que fazer então aqui? Puxar ele para uma outra tabela. Por quê? Se eu tivesse um código aqui, ó, de departamento, certo? Esse cara dependeria desse. Esse daqui não faria nem parte da nossa chave. Correto? Então, implicitamente, esse cara aqui não existe. Mas a gente já deu a perceber que esse cara aqui depende de um outro atributo, não chave. Então, o que a gente teria que fazer? Criar uma tabela departamento. Correto? Nesse departamento, teria o quê? Código departamento e mais descrição departamento. E aqui eu teria o quê? O código departamento. Né? Eu não posso desreferenciar, né? Ó, eu tenho que manter a referência ali. Tá? Esse departamento é departamento origem. Eu vou até colocar aqui, ó, código departamento origem. Tudo bem? Depois, funcionário aqui, ó. Funcionário, teoricamente, ele depende de quem? Um código de funcionário. A gente caiu no mesmo problema aqui do departamento, não é? Então, vamos criar uma tabela, funcionário. Com código do funcionário, do nome do cara. Código do funcionário sendo chave. Aqui código departamento também, né? Era. Legal. Então, ó, esse cara aqui a gente vai ter o quê? Né? Código do funcionário solicitante. Ó. Agora a gente tem o quê? Departamento destino. Departamento destino depende de quem? Código. A gente já tem uma tabela departamento. Eu preciso criar uma outra tabela departamento? Não, só fazer referência, né? Código débito destino. E depois a gente vai ter o quê? Funcionário responsável. Mesma coisa, né? Teoricamente esse cara depende de um código de funcionário que por sua vez a gente já criou a tabela. Só vou referenciar. Código do funcionário responsável. Beleza? Aqui agora o que a gente tem? Total da quantidade. Beleza? Total da quantidade do pedido. Ele depende de quem aqui? Depende do pedido, né? Depende da própria chave. Né? Então ele não entra nessa parte do que? De dependente não chave, não dependente de outro dependente não chave. Né? De um atributo não chave dependente de outro atributo não chave. Então ele vai permanecer, vai ficar do jeito que está. A gente tem o que? A terceira forma, a gente já está na terceira forma normal, não é? A quantidade ela é formada por quem? Pela soma dessa quantidade aqui, não é? Então a gente não precisa dela. Na terceira forma normal a gente pode tirar. Beleza? Então aqui, ó, fechamos essa tabela. Tá? E agora aqui, só para finalizar, item do pedido, o código, beleza. O material, vocês concordam que está com o mesmo problema lá do departamento e do funcionário? Certo? Implicitamente ele depende de um código de material, né? Então, ó, a gente vai criar aqui. Código mate e o material em si. E aqui a gente tem o que? O código do material para não perder referência. Código mate. Depois a gente tem quantidade. A quantidade ela é dependente dos dois que a gente já tinha analisado, não é? Esse cara permanece, esse cara não sai. Essa quantidade eu posso tirar? Essa não, né? Por quê? Porque a quantidade realmente de quê? De cada um dos produtos. Tudo bem aí? Beleza. Vamos para o intervalo então, pessoal. Já é 9 horas quase.
Depois a gente continua. A gente precisa fazer o quê? Colocar aquelas observações de chave estrangeira agora aqui. Correto? Que a gente não fez. Ó. Tá? Então, daqui a pouco a gente continua com esse exercício aqui. Aqui então, ó, a gente só vai, na verdade, fazer o quê? Né? Aquela parte das referências. Como a gente não fez desde o primeiro, então o que a gente vai fazer? Né? Vamos só dar uma revisada. A primeira parte aqui, ó, que a gente separou das tabelas foi o quê? Né, ó, que o número do pedido ele foi separado, não foi? O item do pedido aqui, na verdade, virou duas tabelas. Esse número do pedido pertence a quem? Ao pedido, né? Então, a gente tem que colocar aqui alguma coisa para relembrar depois. Item pedido. Ponto, número do pedido. Refere-se a pedido. Ponto, número do pedido. Beleza? Então, ó. OBS. Essa é a primeira observação. Não temos mais nenhuma referência aqui, pelo menos na primeira forma. Da primeira passou para a segunda forma. Então, essa observação já continuava. A segunda forma, a gente analisou tudo tal, né, que era item independente. Esse cara aqui continuava e esse daqui continuou. Por quê? Porque não tinha dependência nenhuma, né, na verdade. Não era nem parcial e nem total. Não era nem parcial, era totalmente independente, né? Então, ele continuou. Item do pedido, mais uma vez aqui, já tinha aquela observação, desde o primeiro, então copiou. Agora aqui, ó, a gente começou a analisar a tabela de pedido. Na tabela de pedido, na hora que a gente aplicou a terceira forma normal, o código do pedido, então, na verdade, o código do pedido é referente ao quê? Código do departamento é referente ao quê? A tabela de departamento, né? Então, vou copiar esse cara aqui só para ter a mesma formatação. A tabela pedido, ponto, código departamento origem, refere-se à tabela departamento, ponto, código departamento. Correto? Ó. O que mais? Código do funcionário sol aqui também. A mesma coisa, né? A tabela pedido, ponto, código do funcionário solicitante, é referenciado por funcionário, ponto, código fun. Qual departamento destino? Mesma coisa, né? Ó. Vou copiar até daqui, ó. Pedido, código departamento destino, refere-se à tabela departamento, ponto, código pedido. E código do funcionário responsável, na tabela pedido, ponto, código func resp, referencia a funcionário.código func. Tá? Na terceira forma normal, então, o que formou para a gente aqui? Ó? Tabela de pedido, tabela de departamento, tabela de funcionário, item de pedido e mais material. Formou-se essas quantas tabelas? 1, 2, 3, 4, 5 tabelas no total. Esse cara aqui, ó.
Beleza? Aplicando as formas normais. Legal. Ele confunde um pouco, tá? Eu acho que o mais confuso é a segunda forma normal. Por quê? Porque vai ter item que você vai analisar e você não vai saber achar. Esses itens não achados, vamos dizer assim, perdidos, a gente resolve na terceira. Deixa para a terceira forma. Por quê? Porque a terceira está bem explícita isso daí falando. Tá? O que na segunda forma normal a gente tem que ver são os itens o quê? Né? De chave primárias compostas, as tabelas das chaves primárias compostas, o meu atributo não chave dependendo dos dois, beleza, fica. Não dependendo, fica. Parcialmente dependendo, sai. Beleza? Então, só isso daí. Olha que beleza. Sempre criar um implícito para parece Isso, seria é legal a gente analisar essa parte realmente do que não está tão implícito assim. No caso lá do material era um deles, né? Que não estava tão implícito um código ali. Mas existe, no fundo existe. Departamento também foi outro, né? Funcionário também foi outro. Correto? Então, é legal a gente começar a fazer essas análises aí. Porque numa documentação não vai ter pra gente isso daí. Simplesmente vai, às vezes, aparecer uma ficha dessa daí. Aí você tem que saber o quê? Interpretar essa ficha, na verdade. Correto? Beleza aí? Sim?